Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Oh, hoje minha alma sedenta de ti está. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Oh, hoje minha alma sedenta de ti está. Vamos lá, meu Deus. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito. Pois minha alma sedenta de ti está. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito. Pois minha alma sedenta de ti está. Vem água viva. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Transforma-me, Senhor, transforma-me, Senhor. De ti está. Transforma-me, Senhor, com teu Espírito. Oh, pois minha alma sedenta de ti está. Vem água viva, vem, ó água viva, ergue as tuas mãos e clama, ó água pura, transformar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. Está aqui para nos libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. Está aqui para nos salvar. Está aqui para nos libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Pega as mãos. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente no coração, toca minha mente no coração, deixe minha vida conter o amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, mais forte que você puder, vamos lá, move-te em mim, quero ouvir, move-te em mim, tá fraco, pode ser melhor. Minha mente, meu coração, deixe minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus
Espírito, move-te em mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É nessa graça desse Deus Santo, é nessa graça desse Deus que nos concede todas as bênçãos, todas as coisas, que mais uma vez nós estamos reunidos aqui do Grupo de Oração Cristo Vive, nós aqui com as pessoas que estão presentes, e você que assiduamente, tem rezado conosco. E essa semana, eu estou meio gripado aqui, eu desculpo alguma coisa, se a voz não sair 100%, se o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, do não sair 100%, mas a gente não deixa de estar na graça de Deus, seja nos momentos bons, seja nos momentos difíceis, seja quando tudo dá certo, quando tudo não dá certo, mas impreterivelmente na noite de hoje, que para nós do movimento da Renovação Carismática Católica, para nós do Grupo de Oração, é uma semana ímpar. É uma semana incomparável, porque daqui a alguns dias nós revivemos aquela que é a graça maior para todos nós. Como nós iniciamos, nós cremos um Deus que é Pai, Criador de todas as coisas. Um Deus que é Filho, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a promessa da salvação. E no Deus Espírito Santo, que Jesus diz assim: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos, não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo Paráclito. Ou seja, como às vezes numa maneira simples eu gosto de pensar e que as pessoas pensam, que nós vivemos lá no Antigo Testamento, nos livros dos Pentateucos, nos livros de Crônica, Juízes, Reis, no livro dos Profetas, nós vivemos a era do Pai. E já no Evangelho, no Santo Evangelho, na Boa Nova, nós vivemos a era do Filho Salvador. E agora, se você não tem um bom entendimento, ou tem um bom entendimento, eu não sei, nós estamos vivendo a era do Espírito Santo de Deus. Se eu digo Jesus é o Senhor, se eu rezo, se há transformação do pão no corpo de Cristo, se há transformação do vinho no sangue de Cristo, verdadeiramente é pela ação de Deus, pela ação do Espírito Santo. Eu já vou dizer uma coisa aqui interessante e honesta, por certa maneira. Às vezes muitos de nós católicos não sabemos muito sobre o Espírito Santo. Às vezes tem gente que sabe tudo sobre Santa Rita, sobre Santo Antônio, sobre São Francisco, mas infelizmente muitos de nós católicos e alguns evangélicos também, a não ser daqueles das linhas pentecostais, nós meditamos muito pouco, entendemos muito pouco do Espírito Santo. Há um versículo clássico da Carta de São Paulo que diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero que vivar na ignorância. Ou seja, a respeito das coisas de Deus, que a religião se aprende. Tem que tomar cuidado com essa fábula do diabo, que quando numa reunião de família, seja lá onde começa a se conversar sobre religião, a maneira de parar a conversa é dizendo: religião não se discute. Isso é uma fala de Satanás. Porque às vezes numa roda de amigos eles debatem sobre futebol, numa roda de mulheres elas debatem sobre modas, unhas, cabelos, e não é discussão. Mas quando o assunto é Deus, religião, há essa falácia do diabo, que religião não se discute, aí para-se o assunto. Cuidado, não para não. Pede sabedoria, discernimento, porque essa é uma das funções poderosas do Espírito Santo, é revelar, Como Jesus disse aos seus apóstolos: não vos preocupeis com o que haveis de pregar, o que haveis de falar, porque o Espírito Santo virá sobre vocês. O Espírito Santo virá e vai ensinar novas coisas e vai recordar novas coisas. Eu não sou uma pessoa estudada,
Eu não sou uma pessoa catedrática, eu não sou uma pessoa, aqui ó, meu caderno, às vezes tem um caderno aqui, você acha que tem alguma coisa preparada? Tem nada. Não tem nada preparado para falar. Porque eu acredito na minha vida com Deus, eu acredito que diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, eu repito, talvez alguém pode ficar chocado, chateado com o que eu estou dizendo. Mas tem gente que sabe muito mais sobre Nossa Senhora, sobre Pedro, sobre Paulo, do que sobre o Espírito Santo. E nós vivemos a era do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que nos move, é o Espírito Santo que nos inspira, que nos dá dons e sinais e prodígios, como recentemente numa live aqui eu falei. Se você não tem coisas, às vezes tem pessoas que me acompanham há muitos anos, como que eu tenho relatos para falar? Porque Deus age. Agora, se na tua vida não acontece milagres, se na tua vida não acontece nada, vai rezar, vai pôr seu joelho no chão, vai dar prioridade à tua vida espiritual. Às vezes você está dando mais prioridade à tua realização humana, tua realização material, profissional. Já dizia um franciscano, a diferença de felicidade e realizações. Às vezes uma pessoa vai trabalhar a vida inteira, ela vai ter isso, ter aquilo, diploma, mas às vezes ela não é feliz. Realizações humanas e materiais não é fruto da felicidade. A felicidade é se de repente você se sente amado, primeiro por Deus, depois pelas pessoas que convivem ao teu redor. Se de repente você vive numa família que você não se sente amada, teu pai não te ama, tua mãe não te ama, tua esposa não te ama, teu marido não te ama, teu filho não te ama, é impossível ser feliz. É difícil ser feliz numa situação tão complicada. Como diz a palavra de Deus, o reino dividido não subsiste. Não subsiste. Então, às vezes, sabe, entender a graça do Espírito Santo, entender a misericórdia de Deus, entender essa era que nós vivemos, muito mais que ouvir. Eu sou o tipo de pessoa que pensa assim, muito mais que ouvir. Eu desejo que você que está aí do outro lado, vocês que estão aqui comigo, sintam a presença de Deus. Porque aquele que sente a presença de Deus é inconfundível. Nada vai abalar. Como diz aquela canção, nada poderá me abalar, nada poderá me deter, né? Porque tua força, tua graça, tua misericórdia, tua bondade. Cuidado, meu irmão. Às vezes você vai chegar lá no fim da tua vida, uma bonita casa, uma bonita fábrica, bonito carro, isso, aquilo, outro, mas você não é feliz. A felicidade não está nas coisas. A felicidade, como eu disse agora mesmo, né? Eu, por exemplo, eu tive uma mãe que me amava demais. Eu convivo com pessoas dentro da comunidade que se tornam pai, mãe, filho, mulher e filho. Mas eu repito, né? Põe o teu joelho no chão, né? Às vezes talvez você ama, mas às vezes você não é amado. Pense nisso. Às vezes você está fazendo a tua parte com tua mãe, com teu pai, com teu filho, com teu marido, com tua esposa, mas às vezes eles não estão fazendo a parte deles. Então, meu irmão, minha irmã, que a graça de Deus, que a graça do Espírito Santo invada a tua vida nessa noite. Eu já quero dizer, né, nosso grupo de oração Cristo Vive, essa semana vai se preparar, porque domingo que vem é o grande dia, dia de Pentecostes. Às vezes eu sinto assim uma comodidade da nossa igreja católica, né? Porque domingo seria a data da fundação da igreja católica. Quando Jesus diz, não se afaste de Jerusalém,
porque daqui a pouco vai se cumprir a promessa que vai vir sobre vós a força do alto, e vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Judéia. E os apóstolos ficaram ali então vários dias em oração. Os apóstolos, mais ou menos, diz lá no Atos 1, Atos 2, diz mais ou menos 120 pessoas, com Nossa Senhora também. E de repente acontece aquele cumprimento lá da profecia do profeta Joel. Acontecerá no final do tempo. É Deus quem fala que derramarei o meu espírito sobre o teu ser, todo ser vivo. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta todas as realizações humanas, profissionais, se você não tem a presença de Deus? Porque no final tudo passa, tudo fica aí. Pessoas, bens, mas como eu já disse em várias lives, o que interessa no final é você e Deus, você e Jesus. Por isso, meu irmão, nosso grupo de oração começou hoje, né? Alguns irmãos vieram rezar hoje, amanhã vai vir mais uma turma, quarta, quinta, sexta, sábado, e domingo às 2 horas da tarde, 2h30, nós estaremos aqui. Como estávamos, né? Tem uma canção que diz assim, vamos comigo, povo de Deus. Estaremos aqui. Está fraca aí? Como estavam os primeiros cristãos. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo vem. Pode ser melhor. Estaremos aqui reunidos. Como estavam? Como estavam os primeiros cristãos. Pois só quando vivemos é que o Espírito Santo vem. Pois bem, você é meu convidado. Vem estar conosco domingo aqui na rua Expedicionário Solano 164, na casa do Grupo de Oração Cristo Vive. E digo mais, quarta-feira agora, nós vamos realizar um estudo bíblico, começando 8 horas, acabando 9, 9h30 mais ou menos, justamente para a gente ver todos os ensinamentos, ou o máximo possível dos ensinamentos que nos relata esse acontecimento poderoso. De que forma, de que meio, de que maneira, como o Espírito Santo de Deus está no meio de nós. De que forma, de que maneira o Espírito Santo pode agir na sua vida. Às vezes você tem caminhado sozinho. Às vezes você tem tomado um rumo, mas o plano de Deus para a sua vida é outro. Eu só anotei uma coisa aqui que eu estava rezando sábado. É uma pergunta ao mesmo tempo. Você precisa da presença de Deus? Da maneira que você tem vivido, feito, fazido as coisas, você está precisando da presença de Deus? Ou eu já respondo também. Você tem a presença de Deus na sua vida? Crer, rezar na igreja, vir no grupo de oração. Mas você tem a real presença de Deus na sua vida? Eu estou há mais de 40 e tantos anos nesse movimento carismático católico. E na primeira noite que eu fui num grupo como esse, que eu não sabia nem quem era Deus, não sabia rezar um Pai Nosso, não sabia o que era a Bíblia. Mas de repente naquela noite, algo foi tão impactante, tão claro, que eu saí daquele lugar dizendo, é isso que eu quero para a minha vida. E hoje já se passa mais de 40 e tantos anos. Só nesse grupo Cristo Vive aqui 38 anos. Só neste grupo. Por que será, hein? Porque é algo melhor que tudo. É algo maior que tudo. É algo maior que o tempo. É maior que os acontecimentos. Porque às vezes vocês ouvem eu estar aqui pregando igual hoje. Eu tive febre essa noite.
Peguei uma febrezinha, mas graças a Deus está tudo legal. Poderia não vir aqui hoje. Se de repente eu fosse uma pessoa cheia de frescura, né? A minha voz está assim, eu vou cantar assim. Eu não canto para os homens. Eu não prego para os homens, eu prego para a glória de Deus. E se às vezes quando eu estou bem, eu quero que Deus me use quando eu estou bem. Se às vezes eu não estou tão 100%, eu quero que Deus me use 100% da mesma maneira. Então, meu irmão, minha irmã, eu não poderia deixar de estar aqui nessa semana, que a gente está todo imbuído, preparando, orando, desejando que se renove essa promessa. Muitos dos que estão aqui, você que está do outro lado, tem algumas pessoas que eu sei que depois me mandam mensagem, que está assistindo essa live na terça-feira. Vem estar conosco. Vem estar domingo conosco aqui, a partir das 2h. Se você quiser vir no estudo bíblico quarta-feira, alguns que assistem é a Sônia, o Lídio, foram pessoas que há muitos anos atrás a gente fazia um estudo bíblico tão extraordinário de quarta-feira no salão paroquial da Igreja Matriz. Crescer na graça e no conhecimento. Como diz a própria palavra de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, esse fogo do alto, esse fogo abrasador. Eu gosto muito de um padre do movimento carismático, que ele enfatiza muito. Eu falei da Sônia, a Sônia apareceu aqui. Vem estar aqui no estudo bíblico, Sônia. O seu Lídio sempre participado do estudo bíblico, quarta-feira. Existe um padre da renovação que chama-se Padre Eduardo Douglas. É aquele que, de certa maneira, é um dos cofundadores da renovação carismática no Brasil. E o Padre Eduardo, ele fala assim, que as pessoas têm que passar por uma experiência pessoal com Deus. É com as mãos, todo mundo é irmãos. Eu preciso falar. Gente, vocês têm que me ajudar, minha voz está boa, vocês têm que ajudar a falar. Eu preciso de uma experiência pessoal com Deus. Eu preciso sentir Deus na minha vida. Amém. Tinha uma canção que lá no começo desse grupo de oração eu fazia questão de noite sim, noite não cantar ela. Senhor, eu quero sentir a tua presença no meu coração. Senhor, eu quero sentir a sua presença no meu coração. Senhor, eu quero sentir a sua presença no meu coração. Senhor, eu quero sentir a sua presença no meu coração. O dia que você desejar, o dia que você querer, Deus vai operar. Deus vai realizar isso. E aí eu confesso que é fácil falar de Jesus, rezar de Jesus com quem tem a presença dele no coração. É muito difícil. Esse dia, conversando com o meu empregado, eu vi como tem gente que não tem ensino nenhum de Deus. Às vezes você acha que é tão corriqueiro, tão comum você ter nascido na igreja, ter batizado na igreja. Mas se você começar a observar teus amigos, as pessoas que você vive no dia a dia, você vai ver que tem muita gente que não tem o mínimo possível, o básico possível sobre Deus. Começa a olhar, né? Você gosta daquele amigo? Eu tenho essa graça, sabe? Quando eu me converti,
depois de um ano assim que eu conheci Jesus, eu fiz questão de encontrar o meu melhor amigo de infância, o Amarildo, apelidado Baixinho. Era como um irmão para mim. A gente às vezes vestia a roupa igual, cabelo igual. Um dia minha mãe puxou a orelha dele achando que era eu. Naquela época que a gente jogava biroca, bolinha na rua, e minha mãe, vem tomar banho, achando que era eu. Ele nem ligava. Ela chegou por trás, pegou na orelha dele, ela, ô dona, é eu. Tanto que nós éramos tão, como diz, unicarne, que fala na expressão. Eu fiz questão de achá-lo, ver onde ele morava, procurá-lo, para falar que eu tinha encontrado Jesus. E tive a graça de trazer ele aqui neste grupo de oração. Ele ficou um fim de semana comigo aqui em Sertãozinho, participando das reuniões comigo. Eu fiz questão daquele meu melhor amigo de infância, eu revelasse para ele daquela coisa preciosa, aquela coisa magnânima. E às vezes tem gente que tem vergonha de falar para os amigos que é cristão, tem vergonha de falar aonde vive, aonde convive que é cristão. A salvação das pessoas é responsabilidade minha. A salvação das pessoas é responsabilidade tua. Pense nisso. Escolha aí. Lembre, qual que é o teu melhor amigo? Qual que é a tua melhor amiga? E será que aquela melhor amiga conhece Jesus? Ouviu falar de Jesus? Como eu estou enfatizando na noite de hoje, essa preparação sobre o Espírito Santo de Deus. Eu repito, vem estar comigo aqui quarta-feira. Como não vai dar tudo para relembrar, refazer tudo no domingo às 2 horas, dá para ficar aqui das 2 até às 4 e pouco. Então eu fiz questão de, até vocês que estão aqui não são convidados, são obrigados a estarem aqui. Nós vivemos um tempo difícil. Nós vivemos um tempo em que se perdeu muito cristão. Essa pandemia, essa situação fez se perder muito cristão. Eu converso com alguns pastores evangélicos. Eu converso com eles. Assim como no meu grupo, que é um grupo ativo. Tem gente que não retornou mais. Nas outras igrejas evangélicas é a mesma coisa. Foi só ficar um pouco alheio, só fica e se esfria. Tem pessoas que aqui do meu grupo nunca mais vem numa intercessão, nunca mais vem num grupo de sábado. É complicado. A gente não pode achar que isso é normal. Fazer o quê? Pelo contrário, a gente viu que o grande enigma da humanidade é mais perto do que a gente pensa, que é a morte. Hoje a gente já está aqui, amanhã não está, né? Eu estou vendo outra coisa também, né? Essa febrinha que me deu ontem, essa gripe, que graças a Deus já está melhor, só a voz está um pouco fanhosinha. Qualquer coisa agora é Covid. Qualquer coisa. Não, gente, normal. Até o formiga, até qualquer formiga, até o mosquito da dengue resolveu cortar. Então o mosquito da dengue resolveu aparecer. Calma, gente. Esse mal já fez um grande mal. Não vamos deixar esse mal fazer mais do que ele deve. Pelo contrário, que isso não sirva de lições. Porque às vezes tem pessoas que dizem assim que nunca vai se afastar do caminho de Deus. Mas de repente, né? Deixa eu saudar alguns irmãos que estão aqui. Nem saudei os irmãos aqui hoje. A Sônia, Isabel lá de Matapará, Creuza do Ligam,
André Chaves, Cláudio Pessoa, Elídio Martins. Elídio, você já estava aí, né? Vem aqui no estudo bíblico, vai ser uma alegria. Vocês foram pessoas que sempre ajudaram tanto no grupo. Murilo Magrini, Murininho, aí, Beto da Dona Adelaide, bendito seja Deus. Fidenilson, exaltado seja Deus. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar. Cristo em nós, ajuda aí, povo de Deus, amar. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar. Está vendo o que essa canção diz? A graça, a presença do Espírito Santo de Deus faz Jesus nascer dentro de nós. Então não é da maneira que eu quero, não é da maneira que você quer, da maneira que você acha que é. Mas se nós buscarmos, invocarmos o Espírito Santo de Deus, como eu disse agora mesmo, é tão fácil você falar para uma pessoa de Deus se ela já tem Deus no coração dela. É como aqueles discípulos de Emaús, que a gente sabe depois da ressurreição, tem muitos momentos da aparição de Jesus. Mas uma maneira muito legal da aparição de Jesus é que ele entra no caminho, na conversa com dois discípulos, mas não se revela dizendo: olha, eu sou Jesus, se mostra, não. Mas os dois conversando, dizendo assim: nossa, não nos compungia o coração, não mexia com nós quando ele falava. Assim a pessoa que está aqui no grupo, que vai numa igreja, quando um padre, um pregador, fala das maravilhas, das riquezas de Deus, ela vibra, ela se alegra, ela se encanta, ela festeja, ela vibra. Então, meu irmão, para nós é uma oportunidade muito maravilhosa que você possa sentir de novo, ou talvez pela primeira vez, a presença de Jesus na sua vida. Os dons do Espírito Santo, estes milagres acompanharão os que crerem. Orarão pelos enfermos e eles ficarão curados. Falarão novas línguas, vão impor suas mãos e expulsarão os demônios. Como eu disse hoje e repeti há 2 semanas atrás, tem gente que não tem nada para falar. Tem para falar das coisas materiais. Eu comprei um carro, comprei uma roupa, mas não tem nada para falar. Não acontece nada na vida dela espiritualmente falando. É só o exterior. Pessoas se preocupam mais com a aparência. Por isso que se preocupa muito o que os outros vão dizer, o que os outros vão falar, o que os outros vão achar.
Aí vai ver que lá no final viveu e teve uma vida vazia. Cuidado, meu irmão. Vem estar conosco. Eu repito, durante essa semana, das 7h30 às 8h, os irmãos estão vindo rezar aqui, intercedendo, clamando, se preparando. Quarta-feira todos nós vamos estar aqui. Se você quiser vir, venha. Nós vamos fazer um momento de estudo da Sagrada Escritura para ver esses trechos maravilhosos sobre o Espírito Santo de Deus. O que é o Espírito Santo de Deus? Como opera, como faz? Como é que essa graça acontece? Como é que essa graça pode acontecer? E verdadeiramente você vem estar conosco quarta, domingo. Ajude a gente a compartilhar essa live. Eu preciso de Deus. Pense você precisa de Deus? Até quando, até que ponto você acha que tem Deus na sua vida? Ou até que ponto que Deus faz parte da sua vida? Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser. Inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor. Do meu Senhor. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Pega as músicas e clama. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Mais forte, vai. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Mais uma vez. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Repetindo então, nós, o Grupo Cristo Vive, vamos nos reunir domingo agora, aqui na casa do grupo, Expedicionário Solano 1664, para reviver, para relembrar, para comemorar este momento tão especial, tão impactante, quando Jesus envia o Espírito Santo no dia de Pentecostes pelos apóstolos. Se você quiser estar mais preparado para domingo, venha quarta-feira. Até vou pedir para o pessoal não atrasar, viu? O pessoal que costuma atrasar, não atrasa, para que você pegue desde o primeiro versículo até os outros versículos, pegar o bonde andando, para a gente relembrar o grande poder, a grande graça. Nós queremos um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estamos na era do Espírito Santo. Convide alguém. Você que é velho de grupo, há muito tempo frequentou, convida para estar conosco aqui. O convite está dado, o chamado está dado. Você que tem que dizer sim. Quem faz as escolhas e as decisões é você. Deus faz a parte dele. Muitas e muitas vezes. Infinitas vezes. Vem estar conosco.
Bendito seja Deus. Compartilhe essa live. E me desculpa mais uma vez que a voz não foi 1000% para pregar, para cantar, mas para pregar até que deu para enganar. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Espírito Santo de